Graça e paz, valiosos e valiosas do Senhor. Hoje eu vim aqui contar mais um dos meus testemunhos, algo que eu vivi, experiência minha, para compartilhar com vocês, tá? E eu gostaria de ler para vocês uma passagem que tem muito a ver com o que eu vivi no momento da minha conversão. Foi um dos momentos mais marcantes na minha vida, mas que a princípio eu não tinha entendido, né, o que tinha acontecido. E se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 18, e diz assim a palavra do Senhor: E logo lhe caíram dos olhos como que algumas escamas, e recuperou a vista, então levantando-se foi batizado. Como eu falei para vocês, isso aconteceu realmente também comigo. Eu era muito católica, assim, de cantar com o Shalom. Eu tinha amizade com o pessoal do Shalom, e eu cantava numa comunidade católica que fica aqui na rua de trás da minha casa, ainda existe até hoje. Tenho essas pessoas como pessoas muito queridas. Então, assim, quando eu fui para a igreja protestante, eu tinha muito preconceito, né, com a igreja. Isso eu tinha 17 anos, tá, gente? E eu fui me sentir assim, por convite de uma pessoa também que é muito querida, que é a Valesca. Provavelmente ela vai acabar vendo esse vídeo. Eu tenho ela e o esposo dela, que foi meu ex-presidente de mocidade. Eles estão nas minhas redes sociais, e isso que aconteceu foi exatamente na casa dela e do esposo dela. Só que no momento eu não contei pra ele, porque eu não entendi o que era aquilo. Não entendi, eu não conhecia a palavra, não conhecia o evangelho, né, tão profundamente. As escamas ainda não tinham caído dos meus olhos. Mas posteriormente, anos e muitos anos depois, eu acredito que foi em 2021, que eu cheguei a contar pro Zé Carlos. Na época eu estava fazendo meu curso ainda da faculdade, eu trabalhava numa padaria, e foi quando eu encontrei ele e falei. E no meio daquela correria, eu falei: Zé Carlos, eu preciso te contar uma coisa. E foi quando eu contei pra ele o que tinha acontecido. Bom, na época, o Zé Carlos, ele me discipulou, né? E eu tinha, assim, muitas dúvidas. E eu chegava aqui no grupo que eu cantava, né, quando criança. E isso na época, eu tinha ido morar em Quixadá com a minha avó, e já tinha voltado e tinha passado a frequentar o grupo, né, os Mensageiros da Paz, que eu também tenho eles daqui, e provavelmente eles vão ver esse vídeo também. E eu chegava pro seu Aurélio, que até hoje é meu vizinho também, são pessoas maravilhosas. E eu dizia: por que a gente tem que se batizar quando criança, se Jesus se batizou quando ele tinha 30 anos? E por que a gente tem que se confessar? Por que isso, por que aquilo? E eu chegava pro Zé Carlos com essas dúvidas e fazia essas perguntas também. Então, assim, diante de tanto questionamento, eu fiz muitas perguntas, muitas. Eu chegava lá no grupo dos Mensageiros da Paz, lembrando, pessoal, que isso aqui não é briga de religião, não é uma competição de religião. Eu creio que foi um chamado do Senhor para minha vida, e eu fui chamada para ser cristã, protestante, e eu abracei com todo o amor e carinho, e sou muito grata a Deus por conhecer o evangelho, por conhecer a palavra e adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Não quero ofender nem magoar ninguém, porque são pessoas que eu amo demais, mas eu tô contando algo que aconteceu comigo, e algo sobrenatural. Bom, enfim. E aí, numa desses dias que eu tava no discipulado, na casa dele, eu lembro de eu fazer uma última pergunta. Eu não quero que as pessoas se ofendam, tá? Mas foi uma pergunta que eu fiz, e naquele momento eu vi, sim, algo sobrenatural. E eu perguntei pra ele assim: Zé Carlos, mas e aquela Maria que apareceu para aquelas 3 crianças? E foi quando ele falou assim: Natália, aquela não era Maria, era um demônio. Quando ele disse isso, eu vi assim como que escamas, como se fosse assim, eram umas escamas, como se fosse de peixe, assim, um monte de escamas, só que elas eram meio escuras, tipo lodo, esverdeado, preto. Era uma cor assim bem escura. E eu vi caindo dos meus olhos nesse dia. E a partir daquele momento, eu entendi toda a palavra do Senhor.
sabe? Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ter revelação, o Senhor começou a me dar entendimento. E eu tinha, assim, aquele amor, tudo que eu sei hoje, uma maior parte, eu aprendi na minha mocidade, porque todas as vigílias eu tava, todas as orações eu tava, eu fui batizada no Espírito Santo numa vigília, então eu era uma jovem que tava. Então, assim, eu tava bem envolvida com tudo, né? E eu tinha muita sede de Deus, de pregar o evangelho. Eu tava nos evangelismos, sempre falando de Jesus. As pessoas viram meu comportamento mudar, viram as minhas roupas mudarem. Eu não tinha mais vontade, né, de fazer certas coisas, assim, que eu nunca fui de fumar, não, nunca fui de fazer coisas assim tão extravagantes. Eu me refiro, por exemplo, que eu me reservei mesmo pro Senhor, sabe? Eu era uma jovem que, até Malhação, eu lembro do Zé Carlos falando que a gente não podia assistir, e aí eu já tentava evitar, né? Eu não andava mais, o Senhor foi tirando amizades do mundo, da minha vida. Então, assim, eu fui uma jovem que busquei realmente o Senhor. E eu lembro de um dia eu ter ganho uma família para Jesus, que eles eram meus vizinhos, e eles foram até para a casa do Senhor, para a igreja que eu congregava, que era Ministério Fortaleza. E a partir do momento que eu ganhei essa família para Jesus, eu tinha um inimigo assim muito feroz, né? E eu não sabia que eu tinha esse inimigo tão feroz, né? Que é o próprio Satanás, que não sabia lidar com a astúcia, com o poder, com as investidas. Mas assim, foi assim muito gratificante, mas o Satanás, ele veio com tudo pra cima de mim. Eu era apenas uma jovem, né? E ele foi trabalhar logo na minha vida sentimental. E foi quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? E fiquei como um povo no deserto, né? Eu tinha essa mania de dizer, ao invés de atravessar em 11, 15 dias, eu passei 40 anos no deserto. Claro que não foram 40 anos, né, gente? Eu não tenho nem 40 anos. É modo de explicar. Mas a desobediência me levou a colher frutos muito amargos. Então, assim, eu já acordei com o inimigo me enforcando na minha adolescência. Mas, assim, foi uma fase, assim, da minha vida que eu busquei muito a Deus, aconteceram coisas, assim, maravilhosas na minha vida, apesar de eu ter me afastado, né, de eu não ter tanta experiência. Eu lembro de uma vez a gente tá indo, se eu não me engano, visitar a subcongregação, e eu lembro de, naquele momento, eu estar com o irmão, né, o presbítero da igreja, e eu falando que eu queria mais de Deus, que eu queria muito mais de Deus. Aí ele disse assim pra mim: Natália, você tá tomando leite, você tem que ir com calma, porque você ainda tá tomando leite. Eu lembro que eu falei: nossa, eu quero provar logo do baião, não sabia nem o que eu tava dizendo. Olha isso, olha a inexperiência. Porque vai provar do baião sem ter experiência, pra ver se o diabo não te ataca. Então, pessoal, essa foi mais um dos testemunhos desse vídeo, né? Mais um dos testemunhos que eu vim contar da minha experiência pessoal. E eu queria dizer pra você que tem um parente que é cego espiritualmente, que você tenta ali pregar a palavra do Senhor pra ele. Às vezes a gente dá vontade de a gente abrir a cabeça da pessoa e colocar a palavra de Deus dentro, né? Mas não deixe de interceder, porque a palavra diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então continue orando, continue intercedendo pelo seu familiar, pelo seu ente querido, por um amigo, uma amiga, porque eu creio que Deus vai estar ouvindo a sua oração, tá? No céu não tem depósito de oração, suas orações estão lá guardadas, e se elas estiverem de acordo com a vontade do Senhor, elas vão se realizar, elas vão acontecer, Deus vai fazer, Deus vai transformar, Deus vai libertar. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Então, pessoal, essa foi mais um dos testemunhos desse vídeo, né? Mais um dos testemunhos que eu vim contar da minha experiência pessoal. E eu queria dizer pra você que tem um parente que é cego espiritualmente, que você tenta ali pregar a palavra do Senhor pra ele. Às vezes a gente dá vontade de a gente abrir a cabeça da pessoa e colocar a palavra de Deus dentro, né? Mas não deixe de interceder, porque a palavra diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então continue orando, continue intercedendo pelo seu familiar, pelo seu ente querido,
por um amigo, uma amiga, porque eu creio que Deus vai estar ouvindo a sua oração, tá? No céu não tem depósitos de oração, as orações estão lá guardadas, e se elas estiverem de acordo com a vontade do Senhor, elas vão se realizar, elas vão acontecer, Deus vai fazer, Deus vai transformar, Deus vai libertar. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida poderosamente,